Insano demais, a humanidade está condenada. Finalmente saiu o capítulo 199 do mangá de Chainsaw Man. E adivinha só, Fake Man e o Demônio da Fome foram completamente humilhados. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonarg em Animes aqui falando pra gente resumir o capítulo 199 do mangá de Chainsaw Man, que está melhorando a qualidade cada vez mais, mesmo estando nessa reta final. Eu sei que você tá curioso pra saber o que aconteceu no resumo completo, mas não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada diabólica no botão do like, que ajuda bastante. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro capítulo. Ele começa exatamente onde o capítulo 198 parou, que era com o Demônio da Morte fazendo aquele fanservicezinho maravilhoso que eu sei que vocês, delinquentes sem vergonhas, adoram. Ela está mostrando o vazio da sua existência e o nosso Fake Man e o Demônio da Fome ficam olhando aquilo abismados, quando a demônio colega dela diz: eu acho que eles estão vendo a sua calcinha. Nesse exato momento, o demônio fica completamente envergonhado e abaixa seu vestidinho mais uma vez, enquanto olha pra eles com um olhar completamente frio e diz: mesmo que eu morra, outro Demônio da Morte vai nascer logo em seguida. E se esse Demônio da Morte não gostar da civilização humana tanto quanto eu não gosto, a humanidade será exterminada na mesma hora. Rapaz, deu até um frio na barriga agora. O Fake Man, ainda em cima da bandeja, completamente picotado, diz pra ela: então é só você não destruir a humanidade, não é? Poderia só ficar vivendo na paz pra sempre. Olha só que maravilha. E esse é o mal de todo ser imortal. Sempre quer aprontar alguma coisa e acaba morrendo no final. Chega até a rimar pra você ter uma noção. O Demônio da Morte diz que aquilo não vai ser possível, que por algum motivo o medo de morrer dos humanos vai chegar ao seu ápice nos dias que estão por vir. E quando esse momento chegar, ela vai despertar mesmo se estiver em um sono profundo e liberar todo o poder da morte no mundo inteiro. E o Demônio da Fome, ouvindo aquilo lá, tem uma brilhantíssima ideia. Diz que é somente o Chainsaw Man comer o Demônio da Morte que toda aquela situação vai se resolver. Comer resolve sim a maioria dos problemas na vida das pessoas. Da Scarla não tem problema nenhum, porque ela vive comendo. Olha o processo, o Fake Man escuta aquilo e fica meio assustado e ela conclui: desse jeito o conceito da morte vai desaparecer e todos serão salvos. Então anda, Chainsaw Man, anda, abre a boquinha. Uma coisa muito interessante que levanta esse diálogo deles é que se ele devorar o conceito da morte, provavelmente todas as pessoas vão se tornar imortais dentro de Chainsaw Man, porque ele vai eliminar o conceito da morte em si, não é claro o Demônio da Morte. Então envolve outras coisas muito mais importantes e possivelmente eu chuto que graças ao Demônio da Morte teremos velhos conhecidos revivendo em Chainsaw Man, o que seria maravilhoso e com certeza salvaria essa obra do excesso de mortes desnecessários que vem acompanhando ela desde o seu início. Matar personagens é sempre bom, mas Chainsaw Man faz isso tão exagerado quanto Jujutsu Kaisen, e eu tô pra falar que faz um pouquinho pior ainda, infelizmente. A Morte, ouvindo tudo aquilo, diz: isso, exatamente isso. Eu tive uma ótima ideia. Se vocês dois cooperarem comigo, a humanidade não vai ser extinta, eu acho. A Kiga escuta aquilo, começa a ficar animadinha e diz: sério? Então vamos te ajudar sim, a gente vai cooperar, não tem problema nenhum. Só por favor, tira a gente daqui que a gente vai fazer o que você mandar. Mas estranhamente, como as coisas estavam indo bem até demais, o Demônio da Morte diz: isso infelizmente não será possível. Tanto o Fake Man quanto a Kiga pergunta por que e ela diz: porque eu vou comer vocês dois. E eu achando aqui que era somente o Alucard que comia duas pessoas ao mesmo tempo. Maravilhoso, por sinal. Kiga-chan começa a chorar desesperada e o Fake Man fica com aquela mesma cara de pateta, sem entender muitas coisas que está acontecendo. O demônio cozinheiro se aproxima do Demônio da Morte, alcança pra ela um garfo e faca e diz: bom apetite. E se você acha isso estranho o suficiente, nesse mesmo exato momento, ela começa a cortar o mais absoluto nada e diversos corvos começam a aparecer e rondar o corpo dos nossos personagens. O rosto da Kiga acaba se alterando de um rosto completamente assustado para alguém urrando de dor extremamente alto, e o Fake Man, bom, faz a exata mesma coisa. Eles começam a gritar alto pra caramba e os corvos também imitam o exato mesmo movimento que eles fazem, até que por fim eles são completamente devorados por inúmeros corvos, enquanto o Demônio da Morte diz: obrigado pela refeição. Não sobrou nada, cara. É exata a mesma coisa que a Thaís Carla faz no meio dos buffets. A mulher chega lá, acaba com tudo, não deixa nenhum único ossinho. A mesma coisa que o Demônio da Morte fez. Devorou tudo em um piscar de olhos. Não sobrou motosserra, não sobrou cabelo, não sobrou nada. Só faltou, é claro, de sobremesa ela pedir um suquinho de abacaxi.
Para finalizar então, todos os corvos saem de lá, deixando o prato completamente limpo e a cozinheira pergunta: a comida estava boa? E ela diz: não. Isso é um abuso com a classe cozinheira. A mulher saiu correndo pela cidade inteira, achou uma cabeça de girafa, fez o prato bonitinho parecendo de restaurante francês e a mulher simplesmente diz que a comida não estava muito boa. Maldade do demônio da morte. Assim que o demônio cozinheiro escuta aquilo, ela começa a chorar tristinha e o demônio da morte tem uma reação dentro do seu corpo. Ela então enfia o seu braço direito inteiro dentro da sua garganta e vomita uma escultura do Fake Man e outra do demônio da morte. A cena se aproxima deles dois, a gente vê que eles estão completamente fossilizados e a cozinheira pergunta: a senhora tem o poder de comandar os seres que mata, não é mesmo? Mas havia mesmo a necessidade de comê-los vivo? E esse é outro questionamento que vai muito de encontro com aquela menção que eu disse pra vocês, que provavelmente pessoas reviverão dentro de Chainsaw Man, porque é muito simples de você considerar, o Fujimoto considerar, que qualquer tipo de morte é uma morte realizada pelo demônio da morte. Pensa comigo, meu delinquente. O Fujimoto pode pegar qualquer pessoa morta pelo Denji ou qualquer pessoa morta por qualquer demônio que seja e reviver sob o comando do demônio da morte, porque o Fujimoto pode justificar, como eu falei pra vocês, que qualquer morte só é ocasionada por causa do conceito da morte dentro de Chainsaw Man. E isso consegue abrir um leque gigantesco nessa reta final da sua obra e resolver os problemas que ele fez matando alguns personagens. Só não vai fazer as pessoas voltar à vida controlando elas como se elas fossem outras pessoas, igual um... bom, você sabe, né? E o Toukotsu. Jujutsu Kaisen tá lá com todos os seus erros pra você não fazer igual Fujima, então só vai pra frente. O demônio da morte responde a cozinheira dizendo: carne fresca tem um gosto muito melhor, e também é falta de educação você não se alimentar da coisa mais gostosa que você vê na sua frente. Tenho suspeitas que o demônio da morte, aquela que devora a vida, é a Taiskal. E a cozinheira conclui dizendo: como esperado do santíssimo demônio da morte, tem consideração até mesmo com seres de vidas muito inferior à sua. É uma baita de uma puxa-saco. O demônio da morte então solta as duas estatuetas do Fake Man e da Kiga-chan no chão, e assim que elas tocam o solo, ela diz: ergam-se, demônio da fome e Chainsaw Man falso, o perfeito cosplay do Jinwoo. De repente então, Fake Man e Kiga-chan automaticamente se restabelecem exatamente como eles eram antes de serem devorados. A Kiga olha aquilo sem entender nada, o Fake Man dá aquele sorrisinho com seus dentes pontiagudos e a Kiga então mete um soquetaço no queixo do demônio da morte e começa a gritar salvação. Do nada, literalmente do nada, ela mete um soquetaço na boca do demônio da morte. A Kiga olha pro demônio da morte e diz: como você teve coragem de me comer? E o Fake Man diz a mesma coisa: nós fomos devorados, não fomos? E enquanto eles estão enrolando, o demônio cozinheiro se movimenta a altíssimas velocidades e envolve as suas garras em volta da cabeça da Kiga-chan e simplesmente o demônio da morte diz: esperem, ainda não faça nada com os meus novos brinquedinhos. A Kiga-chan olha aquilo, continua chorando e escuta essas palavras vindo do demônio da morte: eu ordeno que vocês dois afundem a humanidade nas profundezas do terror. Automaticamente, assim que Kiga-chan e o Fake Man escutam aquelas ordens, eles perdem toda a hostilidade e se tornam completamente submissos ao demônio da morte. Esse capítulo acaba exatamente aí. Para falar para vocês um pouquinho mais sobre esse capítulo, eu achei, na minha opinião, que ele foi extremamente rápido, eles aceleraram muito as coisas, poderia enrolar um pouquinho mais na batalha, ter uma pré-luta, a gente ver os personagens se enfrentando, mostrar um pouquinho mais do tipo de batalha dos dois, mas infelizmente o Fujimas não quis fazer isso. Eu acho que é um desrespeito com a sua própria obra, porque capítulos anteriores, na batalha contra o demônio da fome, não teve luta também. O Fake Man só embolachou ela na porrada e a gente não conseguiu ver o verdadeiro poder do demônio da fome. E agora, como ela foi controlada junto com o Fake Man, a gente tem mais uma lacuna, mais um vácuo de poder dentro de Chainsaw Man, porque a gente não consegue identificar o nível de habilidade dos personagens. No capítulo 198, a gente achou que o demônio da fome ia se levantar, dar um cacete no Fake Man, até porque ele mostrou a habilidade dele de sugar a energia vital dos seres humanos pra voltar à vida, e a gente não teve conclusão. Só apareceu o demônio da morte, cacetou os dois, humilhou os dois de uma forma absurda e agora controla os dois personagens mais poderosos da atualidade de Chainsaw Man. E o que fica complicado é que autores de mangás fazem isso constantemente. Assim que aparece o personagem, ele é o ser mais poderoso da Terra, aí quando vai enfrentar o protagonista, ele não tem nenhum por cento do poder que ele mostra ter no início. Vamos só ver o que o Fujima vai fazer para sair dessa situação que ele tá se colocando. Poder extremamente roubado
recomendado. Tá um mangá muito divertido de se acompanhar, diferente do que estava antes, estava uma porcaria, mas agora tá um mangá muito aceitável. Só o traço do mangá que está muito ruim, pior do que estava antes. E agora com essa possibilidade de reviver os personagens antigos de Chainsaw Man, com certeza essa obra vai se tornar cada vez melhor. Ao menos eu tenho esperanças, eu ainda tenho fé. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada diabólica bem no fundo do botão do like. E deixe nos comentários aí pra mim saber, tá gostando do mangá de Chainsaw Man? Tá achando que as coisas podem mudar um pouquinho? E que personagem você queria que revivesse nessa obra maravilhosa? No mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!